O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, apresenta um dos retratos mais bonitos da pessoa de Jesus, que não desiste de ninguém. Um amor incansável. Os fariseus, por outro lado, se escandalizavam quando viam o mestre acolhendo as pessoas, inclusive aquelas que eram tidas como pecadoras, porque ao ver dos fariseus, essas pessoas não mereciam este tratamento amoroso. Jesus, diante disso, lendo os corações daqueles homens, propõe 2 parábolas, e ambas falam de algo que se perde e é reencontrado. A primeira, a parábola do bom pastor, que encontra a ovelha, deixando a maioria lá bem guardada e depois retornando com aquela que havia se perdido para fazer uma grande festa. Aos olhos humanos, não é nada sensato você deixar aquilo que já é garantido, no caso aqui as 99 ovelhas, para se arriscar por uma. Porque nós bem sabemos que o pastor, quando vai em busca daquela que se perdeu, ele também se expõe a muitos perigos, a muitos desafios, mas a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Nós às vezes nos pautamos pela quantidade, e Deus olha para a qualidade do encontro com Ele. E essa questão da quantidade está tão arraigada em nós, que nós como sociedade, ou às vezes até de uma forma individual, medimos o sucesso de algo pela quantidade de pessoas. E não é assim o olhar do mestre. Ele vê a beleza daquilo que acontece de fato com profundidade, e não só as aparências. Então, o mundo valoriza muito, aquilo que dá visibilidade demais, às vezes até aquilo que tem um impacto assim estrondoso. Quem sabe, até na evangelização, muitos de nós acabamos trazendo essa mentalidade, achando que a evangelização é só uma igreja, um templo cheio. A evangelização é mais do que isso. É um encontro pessoal de cada um com o Senhor, que depois vai refletir também no compromisso de cada uma dessas pessoas com a comunidade, com a igreja, que é o reino de Deus.
Então o Evangelho nos fala sim de um Deus que vai de uma forma pessoal até nós, mas de um Deus que também chama a comunidade a se alegrar com Ele, por aquele que é resgatado. Então nós vemos que o Evangelho nos mostra que, em primeiro lugar, nós muitas das vezes somos essas ovelhas que podem se afastar, seja por conta do nosso orgulho, do nosso descuido ou de uma dor que nós sentimos. Então às vezes nós nos afastamos achando que vai doer menos, quando na verdade nós temos o próprio Deus que cura. E como Ele nos compreende, sabe que a ovelha extraviada é aquela que também muitas vezes está ferida, Ele vai em busca desta. É o que Jesus fala e faz. Então Ele nos mostra que Ele está sempre batendo a porta do coração, porque é Ele que tem a iniciativa, por isso que Ele vai, para que a pessoa possa dar a sua resposta. E quando esta ovelha se deixa encontrar, porque a ovelha também pode se esconder, né? Do mestre, do pastor no caso. Quando essa ovelha se deixa encontrar, o pastor a toma nos braços e a leva para junto do rebanho. Então o pastor não se esquece do seu rebanho, mas naquele momento ele dá a atenção que aquela que está machucada necessita. Assim é o agir de Deus. Então Ele se importa com a nossa conversão e celebra. A conversão é um processo que começa de uma forma pessoal, mas a gente não pode pensar assim, cada um que se salve porque a conversão é pessoal. Esse é um pensamento muito errado, mesquinho e individualista. A conversão começa de maneira pessoal, porque a resposta é minha. Mas a igreja também nos chama a uma conversão comunitária. A própria parábola nos mostra isso. Então a parábola não mostra somente aquela ovelha sendo resgatada. Mostra que depois do resgate daquela ovelha, o Senhor vai até o rebanho e apresenta essa ovelha de volta. Isso fica mais claro, o agir de Deus, na segunda parábola da moeda reencontrada. E esta mulher que tem 10 moedas e perde uma, é o próprio Deus, que cuidadosamente procura aquele que está perdido, que se extraviou da caminhada de igreja, aquele que talvez está se escondendo de si mesmo, por isso que se esconde também de Deus e da sua palavra e se afasta da igreja. Então nós vemos que a misericórdia do Senhor vai ao encontro, e quando Ele acha essa pessoa, Ele consegue trazê-la de volta. E a moeda aqui nos lembra o valor, não é? Então o valor que cada pessoa tem para Deus. Quando Ele encontra essa moeda na pessoa da mulher aqui que o representa na parábola, Ele convida outros mais para se alegrarem com Ele. Então aquela mulher, depois de varrer a casa, na história que Jesus conta, encontra finalmente aquela moeda. E ela chama as vizinhas e outras pessoas, mas vejam, eu encontrei finalmente aquilo que eu estava procurando tanto. Então o Senhor quer também uma comunidade que se alegre com o retorno do irmão para a casa de Deus, que é a igreja. É nesse sentido que o Senhor fala desta acolhida. É claro que depois a conversão continua nas outras etapas da vida daquele que foi resgatado, mas nós não podemos, amados irmãos, descuidar desse primeiro momento da conversão, que é quando a pessoa ferida como a ovelha é trazida, como aquela moeda agora está ali com o seu valor e o mesmo valor de cada uma das outras moedas, não é? Cada um tem o seu valor diante de Deus. Mas nós bem sabemos que Jesus conta esta parábola justamente porque havia corações muito resistentes, como o dos fariseus e mestres da lei, que acabavam se considerando merecedores de tudo, e neste pensamento muito fechado vinham as outras pessoas como não merecedoras do reino dos céus. Então o Senhor nos mostra que onde
existe por parte do ser humano o julgamento, ele demonstra o seu amor. É ele sim o juiz, mas naquele momento o Senhor se coloca como alguém que ama, porque não é o julgamento final aqui é o processo. E às vezes quando a gente faz um julgamento, né, a gente está antes, se antecipando até mesmo a Jesus Cristo e anulando já aquela pessoa que ainda está a caminho, que tem oportunidades ainda de se transformar. Então olha só que erro grosseiro que nós podemos cometer, como os mestres da lei e os fariseus faziam. Então Jesus naquele momento não se coloca como juiz, ele se coloca como o Deus amoroso, dando mais uma oportunidade a quem foi encontrado, porque ele deseja que essa conversão possa dar frutos. Enquanto os fariseus separavam, Jesus unia. Enquanto os fariseus apontavam os erros alheios, Jesus curava as feridas de quem era trazido de volta. Nesse sentido, a conversão, meus amados irmãos, não pode ser vista como medo de ser punido por Deus, porque isso não é conversão não, e não dura muito tempo se a pessoa é movida pelo medo. A conversão nos mostra, o Evangelho, tem que ser reencontro com Ele, e isso faz com que a alegria de Deus se manifeste na vida daquela pessoa que é acolhida e na vida da comunidade que também é chamada a se converter, recebendo de volta aquele irmão, aquela irmã. É o sentido do reencontro que acontece constantemente, em cada conversão, do dia a dia, em cada confissão que realizamos, em cada gesto de caridade que faz a gente superar o nosso olhar tão equivocado às vezes de julgamento. O Senhor mostra que esta ovelha perdida, esta moeda que se perdeu, pode ser qualquer um de nós. Não vamos achar que nós somos parte daquelas moedas que já estão bem guardadas ou do rebanho que está lá bonitinho. Muitos de nós também fazemos essa experiência de cair. E o Evangelho nos mostra que o cristão não é aquele que nunca cai. O cristão verdadeiro é aquele que, caindo, se deixa levantar pelo Mestre, que sempre nos reencontra quando nós também nos deixamos curar e amar por Ele. Que esse agir de Jesus seja também o agir de sua igreja, porque ao final é Ele que julgará cada um de nós, como diz a primeira leitura. Portanto, o que nós queremos fazer é, como comunidade, nos converter juntos, para que a salvação também alcance a muitos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.